queridos fonos e queridas fonos, começando mais uma live então, nesse quadro aqui que eu tô fazendo semanalmente, que eu chamo de Trocas com a Mara, onde eu converso com fonos sobre diversos assuntos relacionados à fonoterapia vocal. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui essa luz que tá muito branca aqui, acho que melhorou, né? Então, o tema dessa live de hoje é um tema assim que eu escuto também falar muito, né? Ainda vejo vários mitos, várias questões equivocadas, que é o tema orientações fonoaudiológicas vocais, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre como dar essas orientações para o paciente. Eu vou falar para vocês um pouco sobre como dar essas orientações de uma maneira que funcione, né? De uma maneira que realmente vá fazer a diferença dentro do processo terapêutico junto ao seu paciente. E também vou falar alguns erros aí que ainda algumas pessoas cometem, alguns fonos cometem, que acaba mais atrapalhando muitas vezes a fonoterapia do que realmente ajudando, tá bom? Então, gente, olha só, quem estiver assistindo depois gravado pelo YouTube ou pelo Instagram aqui, já deixa o seu like, né, curte e encaminha também para os colegas fonos, que assim, né, essas plataformas elas vão entendendo que esse conteúdo é realmente importante, que vocês se interessam por isso e aí acaba entregando, né, para mais pessoas. E vamos lá, então. Os tópicos que eu selecionei para essa nossa conversa de hoje são esses seguintes aqui, ó. Em que momento que eu devo orientar? Tá? Em que momento que eu devo passar as orientações para os meus pacientes? E em que momento que eu não devo ou não vai adiantar? O que orientar para o seu paciente de voz? Então, será que tudo que a gente orienta, será que é realmente relevante? Vamos ver, vamos discutir. E também eu vou falar, gente, por último eu vou falar sobre alguns mitos que ainda muitos fonos continuam passando adiante. Vocês acreditam? Pois então, tem ainda alguns mitos, né, que ainda são passados para frente, são passados adiante pelos próprios fonos, né, para os pacientes. Bom, gente, então vamos lá, vamos começar com essa primeira questão sobre quando que a gente deve orientar. Isso eu já falei até algumas vezes com vocês, que é o seguinte, ó. Quando a gente não deve orientar, com certeza a gente não deve passar orientações no momento da anamnese, no momento da avaliação. Porque o que acontece? O que eu vejo às vezes assim? O fono tá lá, né, fazendo a pergunta, ou o aluno, né, às vezes eu vejo alguns alunos também, ou em supervisões que eu faço, tá lá fazendo as perguntas, né? E aí, dentro da anamnese, o fono já deixa claro que aquilo ali não pode, né? Então, assim, você toma bastante água? Quando o fono pergunta isso para o paciente já entende que, opa, essa resposta aí, ela tem certo e errado, né? Então, se eu não tomo bastante água, eu tô errada, né? Então, tem um detalhe aí que às vezes não captar exatamente, né, a informação correta. Então, eu gosto mais de perguntar assim, quantidade de água mais ou menos que você toma por dia, que daí ela é uma pergunta mais aberta, aí o paciente vai me explicar quanto de água que ele toma por dia, não vai ter aquele julgamento de cara que eu não acho legal. Não acho legal que a gente ofereça nosso julgamento em relação aos hábitos do nosso paciente. Não, a gente vai, na verdade, auxiliar da maneira que a gente puder e não classificar, assim, os hábitos dele como errados e certos. Isso aqui não pode, isso aqui pode. Então, depois, ao longo desse vídeo, dessa live, eu vou falar um pouquinho mais sobre como que a gente vai encaixar esses hábitos. E aí eu vejo, às vezes, essa questão da água, né? Então, a pessoa fala lá, pois é, eu não tomo muita água, eu tomo menos de 1 litro. E aí o fono já fala, nossa, que pouco, vamos aumentar isso aí, tem que melhorar. Então, assim, nesse momento, eu entendo que não é o momento ainda da gente orientar, a gente ainda está buscando entender o processo do paciente. Né? Se a gente já começa julgando ele, falando que ele está errado, eu acho que não é o momento, sabe? Eu acho que a gente tem momentos depois, quando a gente vai passar a devolutiva para o paciente e ao longo da terapia, onde a gente pode mostrar para o paciente, né, o que a gente espera, o que vai ajudar, o que não vai atrapalhar. Então, eu considero que durante ali o processo de avaliação, a gente não deveria, né, fornecer orientações.
tem alguns pacientes que perguntam, que já dentro da avaliação eles já começam a perguntar: ah, mas o que eu posso fazer a partir de hoje já para melhorar? Ok, você terminou a avaliação no final, né, dessa sessão de avaliação, pode já dar alguma orientação, tudo bem, não tem problema, mas não durante, né? Deixa então para o final da sessão ou fala para o paciente: olha, deixa eu só terminar a avaliação aqui, quando a gente terminar eu já te falo algumas coisas que você já pode ir fazendo ao longo da semana, só não vou falar agora porque eu primeiro preciso entender todo o processo, tá bom? Porque daí a gente também, pessoal, isso é uma coisa que eu falo também bastante, as nossas orientações, elas não são uma cartilha que vai ser para todo mundo igual, sabe? A gente vai personalizar essas nossas orientações, aí que tá um segredo assim que faz toda a diferença. A gente vai personalizar as nossas orientações, tá? De acordo com aquilo que o meu paciente disse, de acordo com aquilo que eu entendi da necessidade dele, da rotina, tá? De acordo com a queixa, a gente vai personalizar. Já vamos detalhar um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, em que momento eu considero que seja, na verdade, ao longo da terapia inteira? E aí tem outro erro que eu vejo também, que é o seguinte: a pessoa, o fono, né, o estudante, enfim, terminou a avaliação, primeira sessão. Bom, essa sessão vai ser a sessão de orientações vocais. Gente, que sessão chata, né? Uma sessão só de orientações vocais. Também não considero, assim, não que não seja correto ou adequado, mas eu considero que não vai ter um efeito positivo, tá? Eu considero que não vai ter se a gente passar uma listagem de regras que o paciente precisa cumprir ou proibições, aquilo que ele não pode, que ele pode, que ele não pode. Primeiro, o que vai acontecer, gente? Primeiro de tudo, se você fizer automático, voltou, estava pausado. Então, assim, o hábito é algo que o paciente não decide, que já está automático dentro do comportamento dele. Então, assim, ó, gente, será que é fácil mudar? Não é fácil. Pensa em qualquer hábito aí que você tenha. Por exemplo, o hábito de escovar os dentes, que é um hábito bom, né? Mas se de repente por alguma, sei lá, alguma questão aí do universo que se descobrisse que não é certo escovar os dentes em tal horário, que a gente deve escovar em outro. Será que é fácil a gente mudar? Ah, peraí, então vou mudar toda aqui a minha rotina. Não é tão fácil assim, sabe? Então, gente, não vejo assim que seja eficiente a gente passar uma lista de orientações para o paciente. E a outra coisa, além dele muitas vezes não conseguir mudar muita coisa de uma vez, então tem isso. O paciente já é difícil mudar um hábito, então será que ele vai mudar 5 hábitos de uma vez? Não é tão fácil assim. A gente está sempre, né, tentando aí mudar hábitos. Ah, eu quero diminuir a farinha. Ah, eu quero evitar a lactose. Ah, eu quero diminuir não sei o quê. Como é difícil, e ainda mais... Ah, e ainda também quero fazer exercício, quero isso, quero aquilo, né? Como é difícil a gente modificar hábitos. Então, se a gente passasse logo 10 coisas para o paciente que ele precisa modificar, já é muito difícil. É quase impossível que ele consiga fazer tudo aquilo, mesmo ele estando super comprometido. E a outra coisa que pode acontecer é ele também não lembrar. Isso aí, gente, é outro exemplo comum nosso da nossa vida. Quantas vezes, assim, quem de vocês já foi consultar, por exemplo, médico ou nutricionista ou algum profissional, né, da saúde? Ele fala aí, ó, não pode ir, várias orientações, e até mesmo, já me aconteceu, não sei se é porque eu tenho problema de memória, depois vocês me falem se é só comigo, mas assim, olha, toma tal remédio, tal hora, e eu fico assim, depois chego em casa, ai, será que é, como é que era mesmo? Né? Então, se já tem 2 remédios diferentes, já é difícil de lembrar, e tem coisas que a gente não lembra, isso aí eu também sei por causa dos alunos, né? Eu falo as coisas em aula, e eles também não lembram de tudo. Né? Não é porque são desatentos, é porque o nosso cérebro faz isso. O nosso cérebro ele vai selecionando algumas coisas que ele dá para cortar, né? Aquilo que a gente não usa tão assim frequentemente, a gente vai cortando. Então os alunos fazem isso, às vezes eu fico furiosa, né? Chega lá na hora do estágio, eles falam assim, tal coisa, por que ninguém nunca me disse isso ainda? E eu falo assim, eu falei para você, criatura, na aula teórica, né? Eu falei isso exatamente com essas palavras.
Ah, não lembro. Ou então, eu não ouvi, né? Enfim. Mas a gente esquece as coisas, é normal. Então, assim, não vejo essa vantagem também. Ah, mas Mara, eu vou entregar as orientações no papel. Essa é outra coisa. Eu vou fazer uma cartilha. E aí também tem gente que faz, fica bem bonitinho, né? Faz uma cartilha, ou às vezes pega até algum modelo pronto, que a gente tem, né? Os modelos que é ótimo para a gente utilizar para ações de saúde vocal, né? Quando a gente faz, por exemplo, Dia da Voz. Então pega lá um folder, uma cartilhazinha, né? Tem vários aí, os sites dos próprios dos conselhos regionais tem, da Sociedade Brasileira de Fono, é ótimo, né? Agora, isso é para geral, mas para o teu paciente que você está atendendo, que você avaliou, que você destrinchou a questão do comportamento vocal, não tem, assim, muita relevância, né? Em termos de resultado, você entregar um folder desse pronto. Não tem, sabe? Porque aí vem outra coisa, outra realidade, que é triste, mas é verdade. As pessoas não leem, né? Tem alguns... Aí você vai falar assim, Mara, eu leio. Tudo bem, né? Sempre tem aquela porcentagem que lê tudo. Mas assim, a maioria das pessoas não lê. Agora eu vou contar uma coisa sobre mim, tá? Até engraçado, mas assim... atire a primeira pedra, né? Quem nunca deixou também de seguir alguma orientação. Por isso que a gente está falando dos pacientes, não no sentido de julgá-los, porque é normal, todo mundo faz essas coisas. Quando a Laís nasceu, minha filha, eu fiz cesárea e eu estava no hospital, daí quando o médico me deu alta, ele já nem me falou assim muitas orientações, assim, ele disse, tá tudo aqui no papel, porque eu sei que amanhã tu não vai lembrar, né, aquela coisa assim pós-parto, né, aquela loucurada toda, então tá tudo aqui no papel, né, e aí depois você lê direitinho, tudo certinho, peguei o papel, guardei. Gente, eu fui ler aquele papel, tá, sem mentira, tá, fui ler aquele papel assim, uns 15 dias depois, e aí tinha umas coisas que falava assim, receber visita após 5 dias. Eu falei assim, no segundo dia já recebi visita. Olha, gente, fiz tudo que não devia, assim, sabe? Eu fui pra casa, daí fui pra casa, acho que já no segundo dia, eu acho, né, do parto ou terceiro. E aí, no dia seguinte, eu já fui fazer um bolo. E a minha mãe comigo assim, Mara, o que tá fazendo aí se abaixando na frente do forno? Não pode, tu, né, fez uma cirurgia, criatura. E eu, mas não dá nada, né? E aí a minha mãe, né, que dizia, não pode fazer essas coisas, não sei o quê. E eu não tinha lido, né? E tinha várias coisinhas, assim, que era, evitar subir escada, eu acho. Não me lembro agora tudo, mas eu fiquei assim, poxa, eu esperei 15 dias para ler esse negócio aqui, né? E é isso, sabe? Às vezes a gente faz com todo o nosso carinho essas orientações, né? E a gente passa para o paciente, imprime tudo bonitinho, e a verdade é que às vezes ele não vai conseguir ler, né? Ou até vai ler, mas a mesma coisa que você falar, às vezes ele vai esquecer, né? E aí ele vai ter o papel para guardar. Mas, gente, quanto papel que a gente recebe e a gente olha todos? Né? A gente não olha todos, não. Muitas vezes, quando a gente vai fazer uma limpeza na casa, tem um monte de coisa para botar fora, não tem? Então, tô falando isso para vocês, assim, para vocês pensarem. Então, a minha sugestão, eu até dei uma sugestão na mentoria de sábado passado para as minhas alunas lá do Raciocínio Blindado, sobre como implementar essas orientações, assim, de uma maneira que seja mais efetiva, assim, para o paciente, sem dar papel, né? O pessoal gostou bastante. Mas, de uma forma geral, o que eu digo para você sempre é escolher aquilo que a gente vai priorizar, escolher aquilo ali que para aquele paciente é mais importante e começar por uma orientação de cada vez ou duas, mas começar com pouca coisa, né? E aí, gente, quando, então já falei, né, no momento da terapia, não no momento da avaliação, mas não só na primeira sessão, porque assim, não adianta eu falar, por exemplo, água, né, é importante a hidratação, então eu vou falar para o meu paciente que ele precisa se hidratar. Ok, esse é um hábito fundamental dentro do teu caso, eu entendi que isso aqui está prejudicando bastante a questão da hidratação, ok. É uma orientação para você, vai tomar mais água, né? Vai tomar pelo menos X, sei lá, quantidade de água. E terminou a nossa parte nesse sentido. Não
a gente precisa, na sessão seguinte, perguntar sobre isso. Então tá, eu orientei. Semana passada a gente conversou sobre X assunto. No caso, o exemplo que eu tô dando sobre a água. E aí, como é que foi? Conseguiu, não conseguiu? E aí a gente vai, gente, personalizando. Porque assim, ó, não é só a gente falar que tem que tomar água. Às vezes ele sabe que tem que tomar água. Todo mundo já sabe, não sabe? Que a hidratação é importante. A gente precisa ajudar esse paciente a conseguir cumprir essa orientação. Vamos ajudar ele. Então, vamos pensar num jeito de você começar a tomar água. Olha, você me contou toda a tua rotina do teu dia, tá? Então, eu vou pensar num jeito, né? Já orienta para ele uma maneira para ele lembrar, assim, de tomar mais água. Enfim, né? Tô falando aqui no exemplo da água, mas isso vale também para as outras orientações. E aí a gente vai perguntando para ele sobre essas coisas. Uma vez eu conversando com o otorrino, e daí eu até perguntei para ele assim se era comum nos casos dele os pacientes comparecerem na reavaliação. Então tem uma lesão, né, comparece na reavaliação, e ele falou assim, olha, os pacientes que mais comparecem são aqueles que a fono fica no pé para fazer a reavaliação. E é bem isso, assim, a gente tem essa função, tá, gente? Nós fonos, a gente tem essa função de ficar no pé do paciente, né? Tanto para que ele cumpra, porque se eu dei uma orientação, aquela orientação ela não é ao léu. Tipo, se eu der 15 orientações, pode até ser, mas se eu dei uma específica, aquela orientação é porque aquilo ali é importante de ser cumprido. Aquilo ali é importante e vai fazer diferença. Se vai fazer diferença, eu tenho que tocar nesse assunto de novo, eu tenho que conversar com ele sobre isso, né? Porque se eu não lembrar de falar nada na próxima sessão, aí mesmo que ele vai pensar, isso aí nem é tão importante, porque ela nem perguntou nada, nem falou, tá? Então a gente precisa retomar esses assuntos. E aí, ok, esse hábito já está modificado, já está então adequado, então tá, então a gente pode partir para o próximo, tá? E assim por diante, e assim a gente vai trabalhando com relação à orientação de hábitos. E aí, gente, agora vamos falar um pouquinho sobre o que orientar, o que a gente deve orientar. Basicamente já falei um pouco da questão da gente personalizar as orientações, então não tem aquela lista, né, gente, isso aqui, ó, todo mundo tem que fazer tal coisa, que são essas regras, né, de comportamento vocal. Hoje em dia não tem mais isso, tá? Alguns anos atrás, só um pouquinho que desligou aqui a minha luz, deixa eu ligar de novo aqui. Um pouquinho. Acabou a minha bateria. Não, ficou aqui no escuro, conversando com vocês. Então, assim, alguns anos atrás, já tá ligando aqui de novo, porque tá o fiozinho conectado aqui no Note, e daí o Note acabou a bateria e se desligou. Então, alguns anos atrás, a gente tinha meio que aquelas, assim, regras mesmo de comportamento. Pode isso, não pode aquilo, e todo mundo tinha que se enquadrar. Até tinha alguns pacientes assim, né? Eu não vivi nessa época, tá, gente? Não sou tão velha assim, brincadeiras à parte, né? Mas eu não sou tão velha assim também, né? Mas às vezes a gente escuta assim histórias de pacientes que tipo, eu não gosto de maçã. Ai, meu Deus, agora eu vou ter que me obrigar a comer maçã porque eu sei que faz bem pra voz, Deus o livre, né? Então, hoje em dia não é mais assim. A gente vai falar um pouquinho aqui de alguns mitos, ó, famosos mitos e verdades, né? Que os pacientes se confundem e a gente também, tá? Peraí. Aqui, ó. Pronto. Então, não é mais assim, essa questão mesmo de regras, assim. E aí, quais serão, gente? O que vocês acham? Assim, quais serão os mitos que possivelmente vocês estejam aí orientando para os pacientes de vocês? Aí eu até não contei para vocês o contexto desse tema de hoje, né? Por que eu falei sobre esse tema? Olha só que interessante. Hoje eu tenho costume assim de, quando eu tô fazendo comida, né? Eu faço sempre comida todos os dias. Daí eu tenho costume de ficar assistindo alguma aula de algum curso ou algum vídeo no YouTube que eu gosto bastante, ou podcast, fico ouvindo, né? Gosto mais de ouvir música do que ouvir música, né?
E eu estava ouvindo um médico cardiologista no YouTube que falava sobre alimentação, e aí ele falava, né, as orientações em relação o tema. Aí eu não vou entrar muito na temática que ele falou, né, para não mentir, porque não é assim a minha área, mas ele falou sobre a questão de desinflamar o corpo. Então falou alguns alimentos que são bons, né, para a questão de melhorar o funcionamento do fígado e tal. E aí ele falou no gengibre, falou no chá de gengibre e tal, e que é muito bom. E assim, ó, eu escuto, gente, muitos fonos falando que o gengibre faz mal para a voz. Vocês já ouviram alguém falar? Se algum de vocês já falou isso, então não fale isso, tá, gente? Porque, assim, o gengibre, ele é um alimento que é super bom para quê? Para a saúde. Ele é muito bom. A gente não pode proibir os pacientes de tomar chá de gengibre, colocar o gengibre na água, mastigar gengibre, sei lá, né? A gente não pode proibi-los porque nem é a nossa área, assim, da nutrição, de entender realmente cada benefício do alimento. O que a gente precisa falar e orientar para o nosso paciente é que o gengibre não vai resolver esse problema de voz. Entenderam a diferença? Aí entra um pouquinho da comunicação. O gengibre, ele não vai, porque muitos fazem o seguinte, ó, e abusam da voz, né, já muitos meses, semanas, e às vezes professores, que é bem comum, né, abusam muito da voz, e aí tem outras questões associadas, a voz fica rouca, eles precisam falar, ficam roucos, e aí eles vão lá e colocam gengibre na água para melhorar a voz. Daí a gente precisa explicar que o gengibre não vai ser a solução, né, a solução é o paciente, na verdade, começar a fazer fonoterapia, seguir as orientações do médico, ir no otorrino e seguir o tratamento, né? Não é a solução simplesmente comer gengibre. Vocês estão entendendo? Olha a diferença que é. Eu não estou dizendo que gengibre faz mal para a saúde, porque não faz em geral, a menos que o paciente tenha alguma restrição, sei lá, de saúde ou alimentar, que ele não possa comer gengibre, mas aí não somos nós que vamos dizer, né, para ele que ele não pode. A gente precisa orientar que o gengibre, ele não vai melhorar a voz, assim como um milagre, tá? Esse é um dos, né, um mito, que o gengibre faz mal para a voz. O gengibre não faz mal para a voz, tá? Um outro mito, vou falar assim mito, né, porque chama mais atenção, mas é com relação ao café, tá? E nesse mesmo vídeo, inclusive, que eu estava assistindo hoje, esse médico, ele falou o seguinte, ó, que o café, em quantidades corretas, obviamente, ele tem benefícios para a saúde, inclusive benefícios para o fígado. Daí ele explicou lá que eu não vou tentar reexplicar isso para vocês, porque não é minha área. Mas ele falou, né, que então o café, por exemplo, se tomar 1, 2 xícaras por dia, que daí não vai fazer mal para a saúde, né, não é excesso. Então, isso também a gente precisa cuidar com essa coisa assim taxativa. Café faz mal para a voz. Cuidado, gente. Por isso que a gente avalia o paciente, por isso que a gente não sai dando orientação para todo mundo igual. Claro, se a gente está numa ação de saúde vocal, uma ação aí do Dia da Voz, a gente pode dizer para as pessoas que façam a ingestão do café com moderação, sem os exageros. Isso aí não tem problema, porque na verdade tudo na vida em exagero não faz bem, não é verdade? Tudo na vida em exagero não é legal. Então a gente vai falar para o paciente dessa maneira, mas você avaliou ele inteiro, o seu paciente do seu consultório, né, ou seja lá onde você esteja trabalhando, o seu paciente que você está atendendo, você avaliou e você consegue ter esse entendimento total dele. Inclusive tem os exames, o exame de otorrino para também comparar e correlacionar, tá? Então assim, o que o café, o que ele vai afetar? Ele vai, gente, potencializar, né, se o paciente tem refluxo gastroesofágico ou refluxo laringofaríngeo. Se ele tem algum problema digestivo, o café ele pode daí fazer muito mal. E claro, né, vamos falar bem a verdade, hoje em dia muitas pessoas têm refluxo, tá? Tá sendo bem corriqueiro, bem comum. Mas assim, tem alguns que poderão não ter o refluxo. E mesmo que ele tenha refluxo,
Será que a gente tem o direito de dizer que ele não tome mais café, né? Até mesmo os gastros, os médicos, né? Eles até orientam para tomar, né, 1 xícara por dia ou 2, né? De acordo, mesmo quem tem assim um problema gástrico, às vezes eles também, dentro do caso deles, mas eu já vi, porque já foi para mim isso, então, né? Então, será que a gente pode dizer para o paciente que ele não tome mais café? Então, assim, a gente pode orientar para que ele reduza. E uma outra coisa também, uma curiosidade interessante, que a gente falava muito, assim, na fono, é que o café resseca a voz, né? Que ele resseca o trato vocal. E aí, acho que foi o ano passado, foi o ano passado, eu lembro, que eu até li um artigo internacional que era uma revisão sistemática sobre esse assunto do café e a voz. E aí, olha que interessante.